adicionar a cronologia cósmica da Índia, já que esses cálculos científicos se estendem também sobre bilhões de anos. Segundo as crenças dos drusos do Líbano, o mundo tinha, na época do divino Akim, 3.430 milhões de anos de existência. A estela Metternich, no Egito, faz alusão ao barco dos milhões de anos em que navegou o deus Ra. Isso nos indica claramente que no mundo antigo se considerava o universo como muito velho, opinião, a todas as luzes, mais sábia e sensata que a de nossos predecessores do século XIX, segundo os quais a Terra só existia há uns poucos milhares de anos. No que se refere às fontes da ciência secreta em que se inspirava a antiguidade, elas se perdem nas profundezas dos tempos. Em livros tais como Surya Siddhanta ou Brihat Sataka, os sábios pandits hindus falavam também de infinitamente pequeno. Naquela remota época, dividiam o dia em 60 kala ou gatika, equivalentes cada um deles a 24 minutos, subdivididos, por sua vez, em 60 vikala, equivalentes cada um deles a 24 segundos. Vinha logo uma divisão entre 60 dos vikala em para, tatipara, vitatipara, e mikasta. Nessa divisão do tempo, os brahmanes chegavam à unidade mais pequena, ao kasta, aproximadamente equivalente a 3 centésimos de milionésimo de segundo. É evidente que esse kasta, fração infinitesimal de um segundo, não significa absolutamente nada enquanto não se possuam instrumentos de precisão mais aperfeiçoados do que os que existem na atualidade. Deve-se concluir disso que esse modo de medir o tempo por frações de microsegundo constitui um método transmitido pelos pandits, representantes de uma civilização de tecnologia muito avançada, na qual não era desconhecida a física nuclear. Por outro lado, o autor da presente obra realizou uma comprovação surpreendente: o kasta, 3,108 segundos, está assombrosamente próximo da duração de certos mesons e hiperons. Electra, filha de Atlas. Entre os antigos gregos existia um mito curioso. Aquele Atlas que sustentava as colunas situadas no mar além do horizonte mais ocidental tinha uma filha que se chamava Electra. Segundo outras versões, o deus Oceano era seu pai. Em grego, Electra significa brilhante, e também o âmbar, produtor de eletricidade por fricção. E como Atlas é comumente identificado com a Atlântida, não poderíamos interpretar este mito admitindo a existência de eletricidade naquele país sepultado pelas águas. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, Wilhelm Koenig, engenheiro alemão encarregado de umas escavações no Iraque, realizou uma descoberta extraordinária. No curso de uma escavação nas proximidades de Bagdá, descobriu, por pura casualidade, um povoado parto no qual encontrou um certo número de vasilhas que, por sua forma particular, faziam pensar em baterias. Seu aspecto era o seguinte: um jarro ou um cântaro continha um cilindro de chapa de cobre, em cujo interior havia uma varilha que, provavelmente, servia de eletrodo. As bordas do cilindro de cobre estavam soldadas com uma liga de 60% de chumbo e 40% de estanho. A varilha estava sustentada por uma tampa de asfalto. Um disco de cobre ajustado no fundo do cilindro. O betume era utilizado como isolante. O espaço existente entre as paredes do cilindro de cobre e a varilha de ferro se encontrava recheado com certos eletrólitos, mas as baterias eram tão antigas que havia desaparecido todo rastro de produtos químicos. Interessado por esta descoberta, o célebre sábio Lilly pediu à General Electric Company, de Pittsfield, Massachusetts, que construísse uma cópia com a ideia de pôr à prova a bateria. O laboratório da General Electric fabricou um duplicado da bateria, recheando-a com sulfato de cobre em lugar do eletrólito desconhecido, e o aparelho funcionou. Os arqueólogos descobriram também materiais chapeados por eletrólise, de 4.000 anos de antiguidade, na mesma região em que haviam sido descobertas as baterias. Os objetos de cobre descobertos em Xanxan, no distrito Chimu, do Peru, estão chapeados em ouro. Outros ornamentos, máscaras e contas, estão chapeados em prata. Existem também um certo número de objetos de prata chapeados em ouro. O americano Verrill, escritor e arqueólogo, faz notar que o chapeado é tão perfeito e unido que, se não se conhecesse sua origem, poderia ser tomado por um recobrimento eletrolítico.
A tumba do general chinês Shoshu, 265 a 316 de nossa era, encerra um mistério que não encontrou explicação. A análise espectral de um ornamento metálico indica 10% de cobre, 5% de magnésio e 85% de alumínio. O alumínio é um produto da eletrólise, como pode-se encontrar em uma tumba antiga. Repetiram-se as análises em diversas ocasiões, mas sempre com o mesmo resultado. Deverá-se concluir que os chineses utilizavam eletricidade no século IV? Um velho manuscrito, Agastya Samhita, conservado na biblioteca dos príncipes indianos de Ujjain, contém surpreendentes instruções para a construção de baterias de elementos secos. Em um recipiente de barro se coloca uma chapa de cobre bem limpa. Se recobre primeiro com sulfato de cobre e, logo, com serragem úmida. Depois, se põe sobre a serragem uma chapa de zinco amalgamado com mercúrio a fim de impedir a polarização. A seu contato, se produzirá uma energia líquida conhecida com o duplo nome de Mitra Varuna. Esta corrente divide a água em Pranavayu e Udanavayu. Se afirma que a união de uma centena destes recipientes produz um efeito muito ativo. Mitra Varuna se interpreta facilmente como cátodo ânodo, e os Pranavayu e Udanavayu, como oxigênio e hidrogênio. O sábio Agastya é, por sua parte, bem conhecido na história como Kumbhayani, derivação da palavra Kumbha, ou cântaro, em recordação dos cântaros de barro que utilizava para fabricar suas baterias. Se lhe atribui também a construção de um Pushpaka Vimana, ou avião. Mas, a parte das baterias, a história menciona muitos outros milagres científicos produzidos pelos antigos. Segundo Ovídio, numa Pompílio, segundo rei de Roma, costumava invocar Júpiter para que acendesse os altares com chamas vindas do céu. Na cúpula do templo que havia construído, numa fazia arder uma luz perpétua. No ano 170 da nossa era, Pausanias viu, no templo de Minerva, uma lâmpada de ouro que dava à luz durante um ano sem que se alimentasse. Nas tumbas próximas à antiga Mênfis, no Egito, se encontraram em câmaras seladas lâmpadas que ardiam perpetuamente. Expostas ao ar, as chamas se apagaram. Sabe-se que existiram lâmpadas perpétuas do mesmo tipo nos templos dos Brahmanes da Índia. A estátua de Menon, no Egito, começava a falar assim que os raios do sol nascente iluminavam sua boca. Juvenal disse, Menon faz ressoar suas cordas mágicas. Os incas tinham um ídolo falante no Vale de Rimac. Naturalmente, teria sido impossível construir estátuas semelhantes sem ter conhecimentos de física. É lícito pensar que as faíscas que saíam dos olhos das divindades egípcias, em particular dos de Ísis, puderam ser produzidas pela eletricidade. Acaso não se encontraram no Egito estranhos aparelhos elétricos deste tipo? Luciano 120 a 180 c. O satírico grego, nos deixou uma descrição das maravilhas que viu no curso de sua viagem realizada a Hierápolis, no norte da Síria. Foi-lhe mostrada uma joia incrustada na cabeça de ouro de Hera, emanava dele uma grande luz, e o templo inteiro resplandece como se estivesse iluminado por milhares de velas. Outro milagre, os olhos da deusa o seguiam quando se movia. Luciano não deu explicação a este fenômeno, os sacerdotes se negaram a revelar seus segredos. Os afrescos, de rico colorido, que recobrem as paredes e os tetos das tumbas egípcias tiveram que ser pintados à plena luz. Mas a luz do dia não chega jamais a essas câmaras escuras. Não há nelas manchas produzidas por tochas ou lâmpadas de óleo. Utilizava-se luz elétrica. Os mistérios do templo de Haddad, ou de Júpiter, em Baalbek estão relacionados com pedras luminosas. Não cabe pôr em dúvida a existência dessas pedras que, na antiguidade, forneciam luz durante as horas noturnas, pois foi descrita por grande número de autores clássicos. No século I de nossa era, Plutarco escrevia que havia visto uma lâmpada perpétua no templo de Júpiter Amon. Os sacerdotes lhe haviam assegurado que ardia continuamente desde fazia muitos anos, nem o vento nem a água podiam apagá-la. Em 1401, se descobriu a pedra sepulcral de Palas, filho de Evandro. Sobre a cabeça deste romano se encontrava colocada uma lâmpada que ardia com fogo perpétuo. Para apagá-la teve que se romper toda a escultura. Santo Agostinho, nascido no ano 354 de nossa era,
descreve uma lâmpada de fogo perpétuo que viu no templo de Vênus. O historiador bizantino Cedrino, século X, afirma haver visto em Edessa, Síria, uma lâmpada perpétua que ardia desde fazia 5 séculos. O padre Regis Evaristiuk, 1813 a 1860, assegura haver examinado no Tibete uma das lâmpadas que ardem com um fogo perpétuo. Das Américas nos chegam também relatos destas estranhas lâmpadas. Em 1601, ao descrever a cidade de Gramocho, próximo às fontes do rio Paraguai, no Mato Grosso, Barcos Centenário nos fala de uma ilha misteriosa que ainda recordavam os conquistadores. No meio do lago se encontrava uma ilha, com edifícios soberbos cuja beleza sobrepassava o entendimento humano. A casa do senhor do Gramocho estava construída em pedra branca até o telhado. Tinha em sua entrada 2 torres muito altas e uma escada no meio. 2 jaguares vivos se encontravam atados a um pilar situado à direita. Estavam deitados, acorrentados a argolas de ouro. No cume deste pilar, a uma altura de 7,75 metros, havia uma grande lua que iluminava brilhantemente todo o lago, dispersando, de dia e de noite, a escuridão e a sombra. O coronel P.H. Falseto ouviu dizer aos indígenas do Mato Grosso que nas cidades perdidas da selva haviam sido vistas luzes frias e misteriosas. Escrevendo a Lewis Spence, autor britânico, declara: estas gentes têm uma fonte de iluminação que nos parece estranha e que representa, provavelmente, os restos de uma civilização que desapareceu deixando umas contas pegadas. Os Mandanes, índios brancos da América do Norte, recordam uma época em que seus antepassados viviam do outro lado do oceano, em cidades de luzes inextinguíveis. Tratava-se da Atlântida. Herdariam os antigos estas estranhas lâmpadas dos sobreviventes atlantes. Faz somente umas dezenas de anos, se dizia que os habitantes das ilhas do Estreito de Torres possuíam boia, isto é, pedras redondas que projetavam uma penetrante luz. Essas pedras, emissoras de luz, estavam adornadas com conchas, cabelos, dentes e apresentavam cores diversas. A grande distância, se via de vez em quando surgir, com grande surpresa dos homens brancos, uma luz azul esverdeada. Recentemente, uns comerciantes de Nova Guiné descobriram na selva, perto do Monte Guilhermina, um vale povoado por Amazonas. Viram, assombrados, grandes pedras redondas de 3,5 metros de diâmetro colocadas no alto de colunas, que irradiavam uma luz semelhante à do neon. C.S. Doney, delegado participante na conferência sobre iluminação e tráfegos celebrada em Pretória, África do Sul, ficou tão impressionado pelas estranhas e extraordinárias iluminações daquele povoado da selva de Nova Guiné, que não pôde deixar de declarar, em 1963, estas mulheres, que se encontram separadas do resto da humanidade, desenvolveram um novo sistema de iluminação que iguala, e inclusive supera, ao do século XX. Não é provável que essas amazonas da selva tenham podido descobrir um sistema de iluminação superior ao nosso. Cabe que herdassem essas esferas luminescentes de uma civilização desconhecida para a história. A presença na antiguidade de iluminações artificiais se encontra atestada pelos autores clássicos, assim como pelo folclore. Electra, filha luminosa de Atlas, poderia talvez simbolizar, simplesmente, a eletricidade conhecida na Atlântida. Rochas no ar. Quando em Ollantaytambo e Sacsayhuamán, Peru, se descobriu a alvenaria pré-incaica, o peso de algumas das pedras foi calculado em mais de 100 toneladas. Apesar de sua enorme massa, os blocos estavam colocados com tal exatidão que apenas se podiam advertir as juntas a olho nu. A parte do Egito, estas construções erigidas pelos arquitetos do Peru não foram igualadas em nenhum outro país. A Grande Pirâmide de Khufu, no Egito, é uma das obras de construção mais precisas do mundo. Os que ergueram tiveram que ter conhecimentos superiores de geometria e arquitetura. Se pode dizer, o tempo zomba de tudo, mas as pirâmides zombam do tempo. Os polidos blocos de um peso de 15 toneladas colocados na base da pirâmide de Khufu estão ajustados com uma precisão de 1/100ª de polegada. Resulta difícil introduzir um papel fino entre estes blocos. Nenhuma nação teria podido alcançar uma precisão semelhante antes do advento da tecnologia moderna.
Se aceitarmos a data estabelecida pelos egiptólogos para a construção da Grande Pirâmide, este edifício, considerado até época recente como o mais alto do mundo, foi erguido em um tempo em que não existiam guindastes nem rodas. Somente um século antes do começo dos trabalhos da pirâmide, os egípcios utilizavam ainda argamassa de barro e palha. Pode-se admitir que no curso de uns séculos antigos egípcios foram capazes de realizar progressos tão extraordinários que lhes bastaram menos de 20 anos para erguer um edifício de pedra que tem seguido sendo até nossos dias o mais elevado de todos. Nunca se explicou de maneira satisfatória como pôde levar-se a feliz término a construção da pirâmide de Quéops. Diodoro da Sicília escreve que 360 mil homens trabalharam nela durante 20 anos. A cifra dada por Heródoto é de 100 mil homens para o mesmo período. Segundo o historiador grego, essa extravagante empresa esteve a ponto de levar Quéops ou Khufu à beira da bancarrota. Para salvar sua situação, o cruel faraó decidiu enviar sua filha, famosa por sua beleza, a uma casa especializada no comércio de feitiços. A jovem soube se virar bem no assunto, não só obteve a soma exigida por seu pai, mas decidiu, além disso, erguer um monumento em sua própria honra e exigiu de cada um de seus visitantes que lhe fizesse doação de uma pedra para esta construção. Talvez seja difícil aceitar um relato deste tipo como uma contribuição autêntica à história. Heródoto pôde ser deliberadamente induzido a erro pelos sacerdotes egípcios, que não queriam revelar o verdadeiro meio utilizado para suas construções megalíticas. Quando, no século XIX, se procedeu a tomar medidas exatas da Grande Pirâmide, se pôs de manifesto que o ângulo entre cada uma de suas faces e a superfície da base era de 51 graus 51 minutos, 51 graus 52 minutos. Como o cume da pirâmide havia desaparecido, se determinou a altura da construção por meios geométricos. Logo, conforme os ensinamentos da matemática, o perímetro da base foi dividido pelo dobro da altura. Obteve-se o surpreendente resultado de 314.149,0. A distância média da Terra ao Sol foi fixada em 149,5 milhões de quilômetros. A pirâmide de Quéops tem uma altura de 147,8 metros, ou seja, a distância do Sol reduzida a 1.000 milhões de vezes, com um erro de 1%. A unidade de comprimento empregada para a construção era o côvado piramidal, equivalente a 635,66 milímetros. O raio da Terra, do centro até o polo, é de 6,357 quilômetros, ou seja, o côvado piramidal multiplicado por 10 milhões. No final do século XVIII, se aceitou como metro padrão em Paris a 10.000.000ª parte do quadrante terrestre. Em nosso século, no curso de medições mais precisas da Terra, se reconheceu a inexatidão do cálculo. E, no entanto, o côvado egípcio equivale, com uma precisão de 1/100ª de milímetro, a 10.000.000ª parte do raio da Terra. O comprimento em sua base de uma face da pirâmide é de 365,25 côvados piramidais. Mas também há 365,25 dias em um ano, nova estranha coincidência entre as proporções da pirâmide e os dados astronômicos. Não se deve supor que a origem dos projetos da Grande Pirâmide deve ser buscada na Atlântida. Após um profundo estudo das proporções geométricas da pirâmide de Khufu, Akabramov, engenheiro moscovita, chegou à conclusão de que esta pirâmide nos dá uma resposta ao problema, jamais resolvido pelos matemáticos, da quadratura do círculo. Estima que os antigos egípcios conseguiram resolvê-lo empregando o sistema septenário para definir π como 22,7. Pôde constatar igualmente que utilizavam um radiano, ou π/6 como unidade fundamental de medida. No curso de uma conversa que tive em Moscou com Akabramov, este me disse: é indispensável tomar em consideração o marco histórico que determinou o aparecimento da quadratura do círculo em sua aplicação prática. Remontemos 4.500 anos nas profundezas dos tempos, para a época em que foi construída a Grande Pirâmide. Muito antes de sua ereção, os homens instruídos da antiguidade estavam a par de numerosos fatos objetivos. Entre os mais importantes deles figura a descoberta da relação entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, igual a 22,7 no sistema septenário.
Por volta da mesma época, se descobriram também certas variedades relativas, tais como o desdobramento da circunferência, os três setores de um ângulo, a dobradura de um cubo sem modificação de sua forma, a conversão de volumes de cubos em volumes de esferas, etc. Como é lógico, os fatos descobertos foram aplicados à realidade objetiva. Estabeleceu-se que a pirâmide de Khufu está construída de tal modo que o perímetro da base é igual a uma circunferência de raio igual à altura da pirâmide. De acordo com as dimensões da pirâmide expressas em radianos, esta igualdade entre os perímetros do quadrado e do círculo se manifesta com clareza nas equações seguintes, a primeira das quais mostra o comprimento dos quatro lados da grande pirâmide, e a segunda, a de uma circunferência traçada com um raio equivalente à altura da pirâmide, 2π raio. 440 vezes 4 igual a 1760. 2 vezes 22 dividido por 7 vezes 280 igual a 1760. 1 radiano igual π dividido por 6 igual a 0,52380095. Segundo Abramov, os sacerdotes do Egito tinham uma concepção especial das três dimensões do espaço. A seus olhos, o ponto representava o lugar inicial das três direções, comprimento, largura e profundidade. Pitágoras era incapaz de captar a riqueza das noções geométricas de que dispunha o Egito em sua época, prosseguia Abramov. Os conhecimentos egípcios eram de uma ordem superior. Sua origem constitui um enigma. Mas os fatos reais estão aí para confirmar a existência desta ciência superior. Essas pirâmides que sobreviveram aos séculos atestam a sabedoria de seus construtores. Os matemáticos talvez se sintam inclinados a exclamar, que seja maldita essa ciência desconhecida e caiam em pedaços todas as pirâmides. Afinal de contas, nada poderia impedi-los de proclamar que alcançamos o cume da civilização e que nenhum homem do passado pôde ser mais inteligente que o homem de hoje. Lobachevsky, o grande matemático russo, nos demonstrou a universalidade da geometria do espaço. Esta grande ciência foi outrora importada para o Egito. Mas de onde e por quem? Poderiam ficar esclarecidos muitos mistérios se admitíssemos que os primitivos filhos do Sol eram portadores da civilização chegados do espaço. A universalidade científica da geometria nos prova que a vida fez sua aparição em outros planetas antes, provavelmente, que no nosso, mas que seguiu a mesma evolução no terreno do conhecimento. Outra civilização cósmica poderia ter aprendido a produzir energia por métodos diferentes. Talvez foi capaz de transformar a luz em energia de propulsão sem ter que recorrer aos síncrotrons. Neste caso, teria podido dispor de naves do espaço construídas de um modo diferente do nosso, concluía Abramov. Quando a conversa terminou, recordei uma anedota atribuída a Einstein, segundo a qual a pergunta, como se faz uma descoberta? Este respondeu, quando todos os sábios presentes se puseram de acordo para declarar que tal coisa seria impossível, chega um retardatário que resolve o impossível. Quanto mais se estudam as pirâmides, mais se crê que foram construídas por uma raça de gigantes da ciência. Segundo certa tradição, os monumentos megalíticos foram construídos utilizando as vibrações dos sons. A gravitação teria sido neutralizada por sortilégios musicais e por varinhas magnetizadas que levantavam as pedras no ar. Trata-se de uma possibilidade, fantástica à primeira vista, que mereceria, no entanto, ser estudada a fundo em nossa época da aviação e da astronáutica. Existe entre os árabes uma curiosa lenda referente à construção da Grande Pirâmide. Puseram sobre as pedras folhas de papiro nas quais havia escritas muitas coisas secretas e as golpearam logo com uma varinha. Então, as pedras acenderam no ar à distância de um tiro de flecha, e deste modo alcançaram a pirâmide. Os antigos teriam podido dominar as forças da repulsão como as da atração, se tivessem tido noções científicas diferentes da energia e da matéria. Os blocos do terraço de Baalbek, no Líbano, são de 50 a 100 vezes mais pesados que os da Grande Pirâmide. Mesmo as gruas mais gigantescas de nossa época seriam incapazes de levantá-los do pé da colina até o topo onde se encontra a plataforma. Quem foram, então, os titãs construtores dos edifícios megalíticos do Líbano, do Egito e do Peru? Em seu livro A Magia Caldeia, François Lenormand cita uma lenda referente aos sacerdotes de On,
e com a ajuda de sons podiam levantar pedras pesadas que 1 milhar de homens seriam incapazes de mover. Trata-se de um mito, ou da lembrança popular das conquistas de uma ciência desaparecida. Luciano, 125 d.C., atesta a realidade da antigravitação na antiguidade ao falar da estátua de Apolo em um templo de Herápolis. Enquanto os sacerdotes levantavam a estátua, Apolo os deixou no chão e se elevou por si mesmo. O fato ocorreu na presença do próprio Luciano. Poucas pessoas se dão conta de que, mesmo em nossos dias, ocorrem fenômenos semelhantes aos realizados pela ciência pré-histórica da antiguidade. Na Índia Ocidental, perto de Puna, junto à estrada de Satara, encontra-se a aldeia de Shivapur, que possui uma pequena mesquita erguida em memória do derviche Qamar Ali, um santo da seita dos sufis. Em frente à mesquita, estão colocadas duas rochas de granito de forma arredondada. Uma delas pesa 55 kg, e a outra, menor, 41. Todos os dias, grupos de peregrinos e de visitantes se reúnem ao redor dessas pedras, tocando-as com seus dedos indicadores e clamando com voz penetrante o nome sagrado de Qamar Ali. Está combinado que apenas 11 pessoas devem rodear a pedra mais grossa. De repente, vê-se como a rocha se separa do chão, perde todo o peso e se eleva em poucos segundos até uma altura de 2 metros, permanece no ar um instante e, depois, volta a cair bruscamente no chão. O mesmo ocorre com a segunda rocha, que é levantada por um grupo de 9 pessoas. Este extraordinário fenômeno ocorre várias vezes ao dia, com indescritível assombro de todos os que participam da experiência. Normalmente, seriam necessários 6 homens para levantar a maior dessas rochas de granito. Deveria existir uma séria explicação científica para este fenômeno, no qual pode participar ativamente qualquer pessoa, um muçulmano, um budista, um cristão, um agnóstico. Mas nenhuma das pessoas que todos os dias conseguem levantar a rocha é capaz de dar tal explicação. Mesmo que se mantenha o ceticismo, o fato está aí, contrariamente a todas as leis da física, uma pedra pesada se eleva por si só a uma altura de 2 metros. Em nossa era espacial, em que os sábios mais eminentes se esforçam para penetrar no mistério da gravitação, este estranho fenômeno mereceria ser objeto de uma investigação séria. Todas as suposições são válidas para explicar esta elevação automática da rocha. É provocada pelas ondas de sons provenientes da rítmica salmodia, pelas correntes biológicas surgidas dos dedos, ou por seus efeitos conjuntos. O fato é que, quando as palavras Qamar Ali não são pronunciadas com voz muito alta e clara, a pedra não se eleva. Este milagre da Índia pode servir em nossos dias como demonstração do método empregado na antiguidade para erguer as pirâmides e as demais construções megalíticas. Um dilema oferecido por velhos documentos. Em 1520, Muiddin Piri Reis, chamado Almirante Piri Reis, 1470-1554, publicava na Turquia o Atlas Bari, destinado aos navegantes. Esses mapas, providos de notas marginais e traçados em pele de corso, foram descobertos por Ali Eden, diretor dos Museus Nacionais, em 9 de novembro de 1929 no Palácio Topkapi, em Istambul. Em suas notas, o almirante Piri revela a origem desses mapas. No curso de uma batalha naval travada em 1501 contra os espanhóis, um oficial turco chamado Kemal fez prisioneiro um homem que havia participado das 3 históricas viagens de Cristóvão Colombo. Esse prisioneiro espanhol possuía um conjunto de mapas muito curiosos. Graças a esses mapas, Cristóvão Colombo pôde definir o objetivo final de sua viagem. Se for correta, essa suposição nos dá uma explicação do que escreve seu filho Fernando em sua vida do almirante Cristóvão Colombo. Recolhia cuidadosamente todas as indicações que podiam lhe fornecer marinheiros ou outras pessoas. Fez delas tão bom uso, que adquiriu a firme convicção da possibilidade de alcançar e descobrir numerosos países oeste das Ilhas Canárias. Entre os documentos confiscados pelos turcos do espanhol, havia mapas desenhados por Colombo em 1498, ou seja, 6 anos depois da descoberta das Antilhas. No entanto, esses mapas apresentam de modo completo os continentes da América do Norte e do Sul, seus rios, Groenlândia e Antártica, todos eles desconhecidos em 1498.
A distância entre a América do Sul e a África parece indicada com uma precisão surpreendente. O Dr. Afetina, professor turco, escreve em seu livro O Mapa Mais Velho da América, no capítulo, dedicado por Piri Reis ao Mar Ocidental, encontramos tudo o que se sabia em sua época sobre a descoberta da América. A propósito disso, conta, baseando-se em rumores, que certo livro do tempo de Alexandre Magno foi traduzido na Europa e que, depois de tê-lo lido, Colombo partiu para a descoberta das Antilhas com os navios proporcionados pelo governo espanhol. Hoje em dia, é indubitável que Piri Reis havia tido em seu poder o mapa utilizado pelo grande explorador. Restam muitas coisas inexplicadas em relação ao mapa de Piri Reis. Quem e como traçou este mapa, com os contornos da Antártica livres de gelo, na época de Colombo ou, talvez, na de Alexandre Magno? Afinal, somente durante o Ano Geofísico Internacional foi possível explorar o continente através da camada de gelo e levantar seu mapa. A Groenlândia aparece representada sob o aspecto de 2 ou 3 ilhas. Ora, a Groenlândia está coberta por uma camada de 1.500 metros de geleiras, e somente em tempos muito recentes uma expedição polar francesa pôde estabelecer o fato de que a Groenlândia era composta de 2 ilhas principais. Allenton H. Mallory, americano considerado uma autoridade em cartografia, pediu ao Escritório Hidrográfico dos Estados Unidos que verificasse este enigmático mapa. O comandante Larsen fez de imediato a seguinte declaração: o Escritório Hidrográfico da Marinha verificou um antigo mapa, chamado Mapa de Piri Reis, levantado há mais de 5.000 anos. É tão preciso, que somente um voo em escala mundial poderia explicá-lo. A princípio, o Escritório Hidrográfico não lhe concedeu crédito, mas acabou por comprovar a autenticidade do mapa e, inclusive, se serviu dele para corrigir erros existentes em certos mapas contemporâneos. Segundo Mallory, o arcaico mapa pôs em evidência todas as cordilheiras do Canadá setentrional, incluindo algumas que não figuravam nos mapas do Serviço Cartográfico do Exército Americano, mas que foram descobertas depois. A longitude indicada no mapa é exata, algo completamente surpreendente, já que somente há 200 anos aprendemos a calculá-la. Mallory chegou a exclamar: não sabemos como puderam levantar este mapa com tal precisão sem utilizar um avião. Este mapa demonstra a existência da ciência em uma época distante considerada carente dela em absoluto. Alexandre Magno entrou em posse de papiros conservados no Templo de Sais, no Egito. Aqueles sacerdotes estavam, certamente, informados sobre a América, pois, segundo Platão, disseram a Solon que o Atlântico era um verdadeiro mar e que as terras circundantes podiam ser designadas como um continente. Há outro fato, não pouco surpreendente, que pode servir de argumento em favor das antiquíssimas origens do mapa de Piri Reis, supostamente utilizado por Cristóvão Colombo. Os satélites espaciais nos permitiram estabelecer que nosso planeta tem uma forma que lembra em certo modo a de uma pera. Ora, existe uma carta de Cristóvão Colombo na qual afirma que a Terra está formada como uma pera. Há 20 anos, nós ignorávamos isso. Como pôde saber Cristóvão Colombo? Um matemático e astrônomo do século XIII, oriundo do Azerbaijão, Nasireddin Tusi, sabia também, 220 anos antes de Colombo, algumas coisas sobre a existência da América. G. D. Mamed Beli, da Academia de Ciências do Azerbaijão, descobriu recentemente que o mencionado sábio citava em suas obras, escritas há 7 séculos, o país de Dziraldade. Ilhas eternas, cujas coordenadas geográficas correspondem exatamente aos contornos orientais da América do Sul. Assim como o enigmático mapa de Piri Reis, o autor do manuscrito de Nasireddin Tusi deve ter bebido seus conhecimentos na ciência arcaica. O astrônomo árabe Abu Efa, 939 a 998 de nossa era, descobriu no movimento da Lua irregularidades conhecidas com o nome de variações. Essa variação da Lua de seu caminho regular se deve à diferença da tração solar em pontos distintos da órbita lunar. Naturalmente, é impossível observar tal fenômeno sem um bom cronômetro e sem instrumentos de precisão que dificilmente dispunha o astrônomo de Bagdá no século X. Somente 7 séculos mais tarde Tycho Brahe esteve em condições de anunciar sua descoberta da variação da Lua,
e é a ele que os astrônomos atribuem mérito da descoberta. Não obstante, alguns astrônomos já se referiram aos tratados do sábio árabe, que parece ter estado informado sobre este ponto muito tempo antes de Tycho Brahe. Outros afirmam que é impossível que Abu Hanifa tivesse feito esta descoberta. Como é possível que os sábios antigos tenham estado melhor informados do que se acredita sobre certas coisas? O mistério se esclareceria se admitíssemos a existência de conhecimentos tradicionais. Essa ciência secreta deve ter sido importada para a Europa desde o Egito, a Índia, a Grécia e outros lugares encoberta sob símbolos alquímicos, astrológicos e rosacruzes para escapar às perseguições de uma inquisição onipotente. Não é impossível que certas fraternidades secretas pudessem conservar os livros da Biblioteca de Alexandria. Talvez se explicasse assim a descoberta por Abu Hanifa da variação da Lua. Em suas viagens de Gulliver, aparecidas em 1726, Jonathan Swift nos descreve as duas luas de Marte. As chama de estrelas de pequena magnitude ou satélites. Escreve que a mais próxima do planeta descreve sua órbita ao redor de Marte em 10 horas, e a mais afastada, em 21 horas e meia. O astrônomo americano Asaph Hall descobriu os dois satélites em março de 1877, ou seja, 150 anos depois do aparecimento do livro de Swift. A partir de então, os dois satélites de Marte receberam os nomes de Phobos e Deimos. Phobos, o satélite interior, realiza sua rotação em torno do planeta-mãe em 7 horas e 39 minutos, e Deimos, o satélite exterior, em 30 horas e 18 minutos. Embora os números de Swift não coincidam exatamente com os verdadeiros períodos de rotação dos dois satélites de Marte, se aproximam bastante deles. Lemos nas viagens de Gulliver que o satélite interior, hoje denominado Phobos, descreve sua órbita em torno do Marte a uma distância de 3 vezes o diâmetro do planeta, ou seja, 20.274 km. Sempre segundo Swift, o satélite exterior, chamado Deimos, descreve sua rotação ao redor do planeta a uma distância de 5 diâmetros do centro de Marte, ou seja, 33.799 km. O autor de Viagens de Gulliver comete um certo erro em seus números, já que as distâncias reais entre os satélites e o centro de Marte ascendem a 9.376.250 km para Phobos e a 23.460,500 para Deimos. Exceto essas inexatidões, a semelhança entre os satélites hipotéticos de Jonathan Swift e os satélites reais é grande demais para que se deva a uma simples coincidência. Teve Swift acesso a alguns raros manuscritos da antiguidade. O manuscrito chamado Voynich, cuja antiguidade é estimada em 450 anos, é considerado o documento mais misterioso do nosso mundo. Em 1962, foi posto à venda em Nova York pela quantia de $160 mil. Essa relíquia foi descoberta em 1912 em um castelo próximo a Roma por Wilford W. Voynich, antiquário de Nova York. A julgar pela escrita, o estilo dos desenhos, o tipo de pergaminho e da tinta, o manuscrito deve ter sido redigido por volta do ano 1500 da nossa era. O texto está cifrado e provido de ilustrações de plantas, símbolos e figuras ao estilo dos antigos diagramas alquímicos e herméticos. Constava de 272 páginas, das quais faltam 26. Na última página, há uma inscrição em latim: Tu me abriste numerosas portas. Nas curiosas ilustrações, vêem-se desenhos que parecem representar cruzamentos de folhas e de raízes. Algumas delas foram identificadas como pertencentes espécies europeias. Mas esses desenhos não poderiam ter sido realizados sem a ajuda de um microscópio, instrumento inexistente em 1500. Este velho livro contém também uma ilustração que poderia ser tomada pela galáxia espiral de Andrômeda, visível somente com um telescópio. Especialistas em decifração que, em tempo de guerra, haviam conseguido interpretar as chaves, tão complexas, no entanto, do Japão e da Alemanha, não puderam fazer o mesmo com o manuscrito Voynich. Esse mistério científico pode ser classificado na mesma categoria que o mapa de Piri-Reis, a descoberta das variações lunares de Abu Hanifa e os satélites marcianos de Jonathan Swift.
Todos eles poderiam fazer parte dos tesouros da ciência pré-histórica. Essa ideia de uma alta cultura da qual derivaria nossa civilização pós-diluviana pode perfeitamente entrar nos limites do raciocínio científico. O professor Frederick Soddy, um dos fundadores da física nuclear, pergunta-se, ao falar das tradições da antiguidade, se estas não indicarão a existência de uma civilização antiga, totalmente desconhecida, e inclusive insuspeitada, todas as demais marcas da qual tenham desaparecido. Nossa ciência não pode ser comparada a uma nascente que brota cheia de frescor de uma árida rocha. Faz pensar, antes, em uma longa torrente alimentada por distantes arroios. A maior parte dos nossos conhecimentos provém de um passado esquecido. Aeronaves e astronaves da antiguidade. É perfeitamente lícito supor que a maioria das lendas referentes às naves do espaço da antiguidade constituem os ecos de uma antiga civilização que conhecia a aviação e a astronáutica. Apesar da enérgica oposição que a maior parte dos sábios manifestam em relação à teoria de uma avançada tecnologia existente em um remoto passado, podem ser citados numerosos fatos em apoio a essa hipótese. O Ramayana hindu contém detalhadas descrições de um Vimana, ou avião. Era propulsionado por um líquido branco amarelado. O Vimana era de consideráveis dimensões, de 2 andares, com janelas e uma cúpula com pináculo. Esse avião da antiguidade podia voar, segundo a habilidade do condutor, com a rapidez do vento e produzindo um melodioso som. Seu manejo exigia muita inteligência. O avião podia atravessar o céu, ou deter-se e permanecer imóvel no ar. Os Vimanas eram guardados em hangares chamados Vimanagriha. Segundo os testemunhos da antiguidade, o Vimana voava por cima das nuvens, e nessa altura o oceano parecia um pequeno lago. O aviador via as terras banhadas pelo oceano e as desembocaduras dos rios no mar. Os aviões arcaicos eram utilizados para a guerra pelos reis, e para o esporte por pessoas importantes que buscavam seu prazer. É lícito crer que detalhes tão precisos provêm de simples fantasia. Na China, o imperador Shun, que reinou há 4.200 anos, havia construído uma carroça voadora. Não é somente o primeiro piloto que a história menciona, mas também o primeiro paraquedista. Em um poema intitulado Li Sao, Shuiwan, 340 a 278 a.C., descreve uma viagem através dos ares. Estava ajoelhado diante do túmulo do imperador Shun, quando fez sua aparição uma carroça de jade puxada por 4 dragões. Shuiwan subiu no aparelho e voou a grande altura através da China em direção à cordilheira de Kunlun. Durante essa viagem através dos ares, pôde observar a terra sem ser incomodado pelos ventos nem pela poeira do deserto de Gobi. Aterrissou sem tropeços e, em outra ocasião, sobrevoou as montanhas Kunlun. O imperador Shentang, 1766 a.C., fundador da dinastia Shang, deu a Qi Kongxi a ordem de construir uma carroça voadora. Esse engenheiro da antiguidade obedeceu e submeteu seu aparelho a uma prova voando até a província de Yunnan. No entanto, o aparelho foi destruído por ordem imperial, a fim de que o segredo do mecanismo não pudesse cair em mãos inadequadas. As máquinas voadoras da antiga China eram o produto de uma experimentação científica, ou a sobrevivência de uma invenção originária de uma raça anterior ao dilúvio. Como naquela época os chineses careciam de tecnologia, deve-se aceitar a segunda dessas duas hipóteses. O voo de Shuiwan sobre o Kunlun indica talvez a origem desses conhecimentos técnicos da China antiga. A imponente cordilheira do Kunlun é considerada pelos chineses como a morada dos deuses. Esses aviões eram tradicionalmente reservados aos imperadores e sábios taoístas, que se supunha atuarem como intermediários entre os gênios das montanhas e o comum dos mortais. Uma prova indireta da nossa teoria, segundo a qual a aviação era conhecida na antiguidade, nos é dada pela presença da expressão carroça voadora no vocabulário chinês. Quando, no começo do nosso século, fez sua aparição o avião, os chineses não se viram obrigados, como nós, a inventar uma palavra nova, bastou-lhes empregar a antiga, feixe, carroça voadora. No segundo ano do reinado do imperador Yao, 2346 a.C., fez sua aparição um homem estranho. Chamava-se Xixiang Tsuyu. Era um arqueiro tão hábil, que o imperador lhe conferiu o título de arqueiro divino e o nomeou mecânico-chefe.
Segundo os anais da China, subiu em um pássaro celeste. Quando foi levado ao centro de um imenso horizonte, advertiu que não podia observar o movimento de rotação do Sol. Nossos astronautas que atravessam o espaço dirigindo-se da Terra à Lua ou ao planeta Marte também são incapazes de ver o nascer ou o pôr do Sol. O antigo texto que nos fala do voo do mecânico-chefe, não indica que o homem podia atravessar o espaço interplanetário há milhares de anos. O grande pensador chinês Xuan Tzu descreveu no século III antes da nossa era uma obra intitulada A Viagem ao Infinito. Conta nela como ascendeu no espaço até uma distância de 52.300 quilômetros da Terra sobre o lombo de um pássaro fabuloso de dimensões enormes. Segundo as crenças taoístas, os Shenjin, ou homens perfeitos, são capazes de voar através dos ares nas asas do vento. Atravessam as nuvens de um mundo a outro e vivem nas estrelas. Teng Mu, erudito da dinastia Sung, falou de outros céus e outras terras. Ma Zijian, físico eminente da velha China, foi transportado vivo ao céu depois de ter dominado a filosofia do Tao. No curso de suas expedições através do Tibete e da Mongólia, o professor Nicolas Roerich leu em livros budistas passagens referentes a serpentes de ferro que devoram o espaço com fogo e fumaça, assim como outras que falam de habitantes de estrelas distantes. Na revista soviética Neman, número 12, 1966, Vyacheslav Zaitsev escreve estranhos discos de pedra descobertos no distrito de Bayan-Karaula, na fronteira entre a China e o Tibete. Tem buracos no centro, exatamente igual aos discos de gramofone. Uma dupla ranhura com inscrições em hieróglifos corre em espiral do centro até a borda desses discos. O professor Sun Nui, com a ajuda de 4 de seus colegas, decifrou as inscrições gravadas nesses sulcos. Mas sua descoberta pareceu tão sensacional que a Academia de Pré-História de Pequim rejeitou a princípio a publicação dos textos. Somente quando, finalmente, se obteve a autorização, puderam os sábios chineses publicar um livro sob o título, composto para intrigar os leitores. Discos hieroglíficos revelam a existência de naves espaciais há 12.000 anos. Uma análise efetuada em Moscou de várias partículas da pedra dos discos havia dado resultados surpreendentes. Continha uma grande quantidade de cobalto e de vários outros metais. Submetidos ao exame de um oscilógrafo, os discos manifestavam uma frequência particular, como se tivessem sido carregados de eletricidade há milhares de anos. As gravuras existentes nesses discos de Bayan-Karaula representam o Sol, a Lua e as estrelas, assim como vários pontos estranhos deslizando do céu em direção à Terra. Xin-Pi Lao, da Universidade de Pequim, descobriu, por sua vez, curiosos desenhos nas montanhas de Honan em uma ilha do lago Tunting. Realizadas há uns 47.000 anos, essas ilustrações sobre granito representam pessoas com grandes trombas e naves do espaço de forma cilíndrica. É certamente difícil admitir a existência de astronaves e de capacetes astronáuticos em uma época tão remota. Do estudo dos mitos e dos documentos históricos se depreende, em todo caso, que em remotos tempos devem ter existido realmente homens que voavam em direção ao céu e visitantes cósmicos que desciam sobre a Terra. A cada um de nós corresponde decidir se esses visitantes do espaço vinham de outro planeta ou de uma colônia atlante escondida em um lugar secreto e afastado do nosso globo terrestre. Mas não haveria contradição entre as duas versões se admitíssemos, com base nos dados disponíveis, que a Atlântida mantinha contatos com as civilizações de outros planetas. Em um artigo intitulado Sobre as Pegadas das Lendas, o Katievich sublinha na revista soviética Smena quão útil é dar provas de imaginação no campo da ciência. Transcrevemos desse artigo o extrato seguinte, que demonstra até que ponto coincidem essas ideias com as que inspiram o presente livro. A Terra foi visitada por uma expedição de cosmonautas. A nave do espaço aterrissou sobre o continente da Atlântida. Segundo todas as aparências, a Terra não era sua base principal, pois nesse caso sua estância teria deixado marcas mais definidas. Os astronautas deviam possuir conhecimentos tecnológicos tais que podiam construir satélites voadores nas condições especiais de sua vida, utilizando-os como bases, iam alcançar a Terra e outros planetas em planetoplanos. Segundo toda a probabilidade,
só deram a conhecer aos atlantes algumas poucas facetas de sua civilização, nenhuma das quais podia ser empregada para submeter à escravidão os povos vizinhos, o que teria sido contrário a seus sentimentos, intensamente humanos. Todas as probabilidades indicam que essas facetas eram a pintura, a escultura, a arquitetura, a matemática e a astronomia. Talvez visitaram a Terra em várias ocasiões, e o folclore deve ter guardado a lembrança delas em suas descrições de descidas de deuses sobre a Terra. Os Atlantes criaram o primeiro estado da história da humanidade. Seu continente foi devorado pelas águas há 11.500 anos. A sede principal da civilização desapareceu. Gradualmente, os homens perderam os conhecimentos adquiridos, e os vestígios da antiga ciência só ocasionalmente haviam de aparecer na superfície. Utilizando cálculos matemáticos, o Dr. Carl Sagan, astrofísico americano de primeira linha, chegou a conclusões interessantes. Ele sugere que, se cada civilização avançada de nossa galáxia enviasse uma nave espacial uma vez por ano, segundo nossa avaliação do tempo, em direção às estrelas vizinhas, o intervalo entre as visitas cósmicas seria de cerca de 5.500 anos. De acordo com os cálculos do Dr. Sagan, os exploradores vindos de outros sistemas solares deveriam nos sobrevoar em breve durante suas rondas de inspeção regulares. Ao aterrissar, os cosmonautas ficariam muito surpresos com os progressos alcançados pela humanidade desde o reinado da primeira dinastia do Antigo Egito. A propósito, a tradição dos astecas fala de uma promessa feita pelos filhos do céu de retornar após 6.000 anos, ou seja, em nossa época histórica. O Dr. Sagan está convencido de que a Terra pode ter sido visitada inúmeras vezes por representantes de diversas civilizações galácticas durante períodos geológicos, e não se pode descartar que ainda existam vestígios de tais visitas. O sábio americano recomenda não rejeitar levianamente os mitos antigos que nos falam da aparição de visitantes do espaço, designados pelos documentos e pelo folclore como deuses ou anjos. Figura 10. 11 dedos e 3 palavras cantadas em uníssono conseguem levantar esta massa de 55 quilos de granito. Seria um fenômeno de ausência de gravidade. Figura 11. Esta bateria elétrica, criada na Babilônia há 2.000 anos, demonstra que na antiguidade já se conhecia a eletricidade. Figura 12. Fragmento de uma reconstituição mecânica do Sistema Solar. Grécia, 65 a.C. Figura 13. O mapa mais antigo da América, 1520, chamado de Piri-Reis. Mostra as zonas da Antártica livres de gelo, em parte desconhecidas até 1957. Figura 14. Esfinge e a Pirâmide de Quefren. Tanto Amiano Marcelino, historiador romano, quanto Ibn Abukm, sábio árabe do século IX, afirmam a existência de tesouros da época antediluviana, sepultados no subsolo de Gizé. Figura 15. No folclore chinês, existem inúmeros relatos sobre a aviação na pré-história. Figura 16. Que Kung Shi experimentou com sucesso sua carruagem voadora no ano 1766 antes de nossa era. Figura 17. Este disco de cerâmica com hieróglifos jamais decifrados foi descoberto em Faistos, Creta, ao lado de uma tabuleta minoica, o que lhe atribuiu a mesma antiguidade, 3.700 anos. O material deste disco é, no entanto, uma argila impossível de encontrar em Creta, o que permite pensar que este objeto poderia datar de uma civilização desaparecida ainda mais antiga. Figura 18. A chave do enigma relativa ao local do tesouro antediluviano sepultado sob Gizé reside talvez na orientação da esfinge das pirâmides, ou em suas proporções geométricas. Atualmente, a reação de um homem ou uma mulher ignorantes que, habitando em uma região isolada do mundo, jamais tivessem visto um automóvel ou um avião, seria aproximadamente a mesma que a de nossos antigos diante da aparição de um estranho aparelho. Há uns 20 anos, desmontaram um jipe, cujas peças foram transportadas através do desfiladeiro de Rotang, no Himalaia, a 4.000 metros de altura, e remontadas em seguida no lado de Laos. Quando o jipe desceu ao vale, os indígenas, surpresos com a aparição de um veículo de propulsão mecânica como nunca haviam visto, saíram todos para venerar aquela manifestação de um poder sobrenatural. Quando, em 1948,
um avião aterrissou em Ladakh pela primeira vez. A reação dos tibetanos diante daquele monstro voador foi ainda mais divertida. Levaram feno para alimentá-lo. Questionado sobre a probabilidade de contatos interplanetários, Kais Tsiolkovsky, pioneiro da astronáutica russa, não hesitou em responder que a aparição de cosmonautas vindos de outros planetas pode muito bem ter ocorrido no passado e certamente ocorrerá no futuro. Quando, em 1930, a mesma pergunta foi feita a outro sábio soviético, o professor N. Arinin, este respondeu que se compulsarmos os relatos e lendas da antiguidade, não podemos deixar de nos surpreender com as estranhas coincidências existentes entre as lendas que circulam por países separados uns dos outros por oceanos e desertos. Tais coincidências incluem os relatos relativos à aparição sobre a Terra, em tempos imemoriais, de habitantes de outros mundos. Por que não admitir que no fundo dessas lendas existe um grão de verdade? Ora, se seres procedentes de outros planetas nos visitaram em uma época esquecida, é claro que frutos e grãos desconhecidos na Terra podem ter sido trazidos a ela por deuses vindos de outros locais ou mundos, como afirmam os livros dos Brahmanes. O problema de contatos cósmicos no passado, talvez na época Atlante, tem sido estudado por homens da ciência. Merece certamente uma séria consideração em nossa época, quando também nós nos dispomos a explorar outros planetas. Por trás das fábulas lendárias, podemos discernir vagamente a existência de uma época remota durante a qual uma raça desaparecida pode ter alcançado um alto nível de conhecimentos tecnológicos. Cavernas de tesouros anteriores ao dilúvio. Museus arcaicos. Lembremos as palavras ditas a Solon, o legislador grego, pelo egípcio Sonques, sacerdote de Sais. Todos vocês têm alma jovens, não têm nenhuma tradição antiga, nenhuma crença nem conhecimento consagrados pela idade. E a razão disso é a seguinte: numerosas foram as destruições infligidas à humanidade, e numerosas ainda o serão. Deduz-se dessas frases que os egípcios dispunham de arquivos que remontavam a milhares de anos. Caso contrário, teria sido impossível a esse sacerdote transmitir a Solon a história da Atlântida de maneira precisa. Pode-se, naturalmente, considerar a Atlântida como um mito entre tantos outros. Mas, se, depois das descobertas de Geman, a antiga lenda grega de Troia passou a ser um fato histórico, não se deveria conceder mais crédito ainda ao folclore e às obras históricas do mundo clássico. Cícero, 106 a 43 a.C., escreve em sua obra de divinado que os sacerdotes da Babilônia afirmam ter conservado em monumentos observações que remontam a até 470 mil anos. Devemos agradecer ao romano por ter recolhido essa informação e perdoar seus sarcasmos. Há 2000 anos, Estrabão mencionava os iberos, que conhecendo a escrita, compuseram obras dedicadas à história de sua raça, poemas e leis escritas em verso, de uma antiguidade, segundo afirmam, de 6.000 anos. Diógenes Laércio escrevia no século III de nossa era que os antigos egípcios haviam registrado 373 eclipses solares e 832 eclipses lunares. Levando em conta a periodicidade dos eclipses, pode-se estimar que suas observações se estendiam ao longo de uns 10.000 anos. O canto épico de Gilgamesh, de 4.000 anos de antiguidade, conta que esse soberano era sábio, via mistérios, conhecia coisas secretas e nos legou um relato dos dias que precederam o dilúvio. Partiu para uma longa viagem, regressou cansado, esgotado por seu trabalho, e fez gravar sobre uma pedra toda essa história. As pirâmides da Babilônia, os zigurates, eram torres alinhadas dotadas de um significado religioso e astronômico. Não foram construídas em cima ou na proximidade de cavernas secretas que abrigavam as memórias da humanidade estendidas ao longo de um período muito dilatado, como pretendiam os sacerdotes babilônicos. Se abandonarmos os babilônios e nos dirigirmos ao Egito, vemos surgir diante de nós o sacerdote Manetão, guardião dos arquivos sagrados do templo de Heliópolis. Considera-se que este homem, que viveu no século III antes de nossa era, copiou seu relato do passado das colunas que se elevavam nos templos secretos e subterrâneos próximos a Tebas. Eusébio, 265 a 340 de nossa era,
Dizem seus escritos que Manetão havia estudado a história segundo as inscrições sobre colunas feitas por Tote, Hermes. Depois do dilúvio, estes textos foram traduzidos e transcritos em rolos por Agatodemon, segundo filho de Hermes, e depositados em seguida nos porões de templos desconhecidos. A tradição histórica da antiguidade afirma que esses enormes depósitos subterrâneos haviam sido construídos por ordem dos sábios da Atlântida, que previam a proximidade de um cataclismo